Olá, queridos amigos. Eu sou um servo de Deus. Essa é a nossa gota de sabedoria de hoje. Eu chego à última gota dessa série de fantasmas imaginários. Interessante, gente, quando nós vamos falar de determinados temas, parece que, pelo menos acontece comigo, parece que o meu coração, ele fica, cara, como é que você não percebeu isso antes? Tudo que eu tenho falado nessas gotas se encaixa perfeitamente, na minha vida. E hoje eu queria finalizar essa série, eu quero finalizar essa série, lembrando o seguinte: em Mateus 14, que é o texto que eu estou embasando nessa série, eu tenho contado essa história e eu queria fixar o nosso olhar no momento em que Jesus diz para ele: tenha bom ânimo. Isso eu estou falando do versículo 27. Ah, por que que Jesus diz para ele: tenha bom ânimo, não tenha medo? Observe que no 26, eles, e aí fala dos discípulos, é um plural, os discípulos ao vê-lo, tá vendo? Eles viram a imagem, até então para eles não era Jesus, quando eles viram aquela imagem andando sobre as águas, realmente é uma cena difícil para o entendimento humano, uma grande tempestade, ali provavelmente tinha neblina, as águas se movimentando gera todo um contexto, e eu não quero defender os discípulos com essa minha palavra, mas eu quero dizer que os fantasmas, eles produzem uma espécie de cenário e o nosso coração, ele é enganado por esses cenários. Então a nossa vida, muitas vezes, é enganada pelos cenários, pelas notícias, pelas tempestades ao nosso redor e derredor. Essas notícias que são oriundas até mesmo da mídia, de amigos, de familiares, de notícias que recebemos da perda de um emprego, ah, uma enfermidade, ou perdemos alguém querido. Então, essas notícias, elas constroem cenários. Então, os discípulos viram esse cenário todo, e nesse cenário todo, eles acharam um absurdo que alguém pudesse andar sobre as águas. É o sobrenatural, é o anormal. Então, eles deduziram rapidamente que, para estar num cenário daquele tão caótico, eles disseram: não, é um fantasma. Sabe por quê? Muitas vezes nós não admitimos que Jesus pode estar num cenário ruim. Nós não admitimos que em meio a um caos, uma tempestade, Jesus está. E nós achamos até que a pessoa não tem fé porque está vivendo determinadas tempestades, porque está vivendo determinados momentos de fantasmas. Então não é assim. Eles tiveram agora rapidamente de fazer uma dedução. E o coração, como o coração nosso é enganoso, de Jeremias 17:9, o nosso coração, ele passa por infiltrações de medo, de angústia, de culpa, então várias sensações além das emoções. Então eles fizeram a sua dedução lógica rápida, é um fantasma, pronto. Quando eles disseram é um fantasma, eles disseram de acordo com que os olhos deles, que esses olhos, eles são apenas duas câmeras que são captando as imagens e o cérebro deduz a sua imagem. O cérebro deduz o cenário. Então, o seu cérebro, quando as câmeras, que são os dois olhos, captaram as imagens, o seu cérebro, diante de todas as suas crenças, o momento, o cenário, o medo, a angústia, a falta de fé, que Jesus diz que a fé deles oscilou, balançou. Então, eles disseram: é um fantasma. Só que enquanto os olhos deles estavam visualizando um fantasma, o ouvido deles estava ouvindo uma palavra de fé. Engraçado, o mesmo cérebro teve de escolher. Você vai ficar com a imagem dos olhos ou com o som dos ouvidos? Você vai ficar com o que os seus olhos estão vendo ou com o que os seus ouvidos estão ouvindo? E eu acho que isso é um conflito diuturno da nossa vida. Eu acho que esse é um conflito que está presente na nossa vida o tempo todo. Os nossos olhos enxergam um cenário e a nossa fé escuta uma palavra. Então, muitas vezes, nós estamos mais propensos, nós estamos mais inclinados ao que os nossos olhos estão vendo do que com o que a palavra diz. Então, quero desafiar você nessa última gota, se você quiser de fato vencer esses fantasmas imaginários. Pare de olhar a vida apenas com um olhar lógico e analógico. Veja a vida com o que Deus diz que a vida é. Pare de ver a vida apenas com o que os seus sentidos estão discernindo. Comece a ver a vida de acordo com o que Deus está falando ao seu coração através do sentido da palavra de Deus. Então,
Esse conflito foi um conflito muito forte, porque os olhos inclinam para um lado e o ouvido inclina para o outro. E Jesus disse: tenha ânimo. E quando eles ah, tiveram essa experiência rapidamente, é fração de segundos, milésimos de segundos, eles têm que decidir: eu vou crer no que vejo ou vou crer no que ouço? E a Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas que eu não vejo. Olha que coisa interessante, está lá em Hebreus 11:1. Então, gente, é engraçado isso. Você nem sempre vai ver o milagre, nem sempre você vai ver a sua bênção, nem sempre você vai ver um cenário positivo, mas acredite, Deus vai mudar isso na sua vida através da palavra dele. Então, a Bíblia diz no verso 29 que Pedro, ele disse: "Se é o Senhor, me faça andar sobre as águas". Ele sai do barco, não é isso? Ele andou sobre as águas. Só que Pedro também não sabia uma grande lição, que esse andar sobre as águas é um atributo de Jesus. E que Jesus disse que ele pode, eu estava transferindo para ele essa autonomia de escolha, vou ou não vou, ele foi. Mais uma vez, os sentidos dele foi realmente a causa da destruição. Por quê? A Bíblia diz que quando ele andou sobre as águas, que ele, reparando, porém, na força do vento, ele teve medo. O medo voltou. Jesus não tenha medo, tenha ânimo. Quando ele começou a andar, ele reparou na força do vento. Então, o medo voltou. Mas o medo voltou por quê? Porque o cenário era muito forte. E aí, quando esse momento acontece, ele começa a afundar. E ele gritou: Senhor, me salva. Bom, graças a Deus que em meio a esses cenários caóticos, nós podemos gritar por Jesus, nós podemos pedir ajuda, nós podemos clamar como Pedro fez. E Pedro, quando gritou, é engraçado. Aquele que ele achava que era o fantasma foi quem salvou ele. A Bíblia diz que Jesus tomou pela mão e disse: "Ó homem de pequena fé, por que duvidastes?" Então, subindo para o barco, o vento cessou. Engraçado, gente, que coisa linda. Por que duvidastes? Então ele vem, puxa para o barco, o vento para tranquilamente, entende? Então todos que estavam naquele barco, eles começaram a adorar Jesus, disseram: Ele é filho de Deus, ele é realmente o Senhor. Então, queria encerrar essa série dizendo para você: não importa o que você está vivendo, não importa os fantasmas que estão sendo projetados por sua alma, seu coração e sua mente, eu quero orar por você para que aquilo que seus olhos estão vendo você não negue, é verdade, está acontecendo. Mas que você jamais esqueça que não é a verdade suprema, porque a verdade suprema é o que o seu ouvido está ouvindo, e o seu ouvido está ouvindo palavra tipo assim: não temas porque eu estou contigo, eu posso todas as coisas daquele que me fortalece, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, tá bom? Senhor, obrigado, Pai. Obrigado por essa série. Falou muito ao meu coração e eu fui invadido por verdades de Deus. E eu queria que o Senhor abençoasse o meu irmão, a minha irmã. Queria que o Senhor visitasse essa mente, esse coração. Queria que ele soubesse, que ela soubesse. Queria que eles tivessem, assim, plena convicção de que nada acontece fora da vontade de Deus quando estamos com Ele. Até a tempestade que vem pode ser um sinal de que Jesus está presente, mudando o nosso cenário, em nome de Jesus. Amém. Grande abraço, pessoal.